E aí, galera, vamos lá de novo. Então, hoje nós vamos falar das áreas das figuras planas. Muito bem. Então, primeiro, o que é uma figura plana, né? É uma figura que tem duas dimensões apenas, tá? Comprimento e largura, largura e profundidade e assim por diante. Profundidade não, porque daí é em 3D, né? Daí tem a terceira dimensão, que são as figuras espaciais. Mais para frente, falaremos dela. Tá bom? Muito bem. Então vamos falar das áreas das figuras planas aí. Primeira coisa, povo, nós temos que pensar no sistema métrico, tá? Por que o sistema métrico? A gente vai ter que seguir alguns parâmetros aí na hora de calcular as áreas em questão, tá bom? Então vou fazer uma pequena leitura com vocês ali do que está escrito nesse primeiro slide aí. Não sou muito de ficar fazendo leitura de slide, mas acho que as informações que são adicionadas ali são sempre bastante importantes, tá? Então vamos lá. Desde a antiguidade, os povos foram criando suas unidades de medida. Cada um deles possuía suas próprias unidades padrão. Com o desenvolvimento do comércio, ficavam cada vez mais difíceis a troca de informações e as negociações com tantas medidas diferentes. Era necessário que se adotasse um padrão de medida único para cada grandeza. Foi assim que, em 1791, época da Revolução Francesa, um grupo de representantes de vários países reuniu-se para discutir a adoção de um sistema único de medidas. Surgia o sistema métrico decimal. Tá? O metro. A palavra metro vem do grego metron e significa o que mede. Foi estabelecido inicialmente que a medida do metro seria a 10.000.000ª parte da distância do Polo Norte à linha do Equador, o meridiano que passa por Paris. Então tem um meridiano ali, ó, que passa lá na cidade de Paris, sai lá do Polo Norte até a linha do Equador. Então o metro foi considerado a 10.000.000ª parte daquela distância ali, tá bom? No Brasil, o metro foi oficialmente adotado em 1928. Tá, e como que eles faziam essas medidas anteriormente? Aí tinha lá os reis, né, que tinham as unidades, eram baseadas no corpo do rei, né? Então você tinha a distância do cotovelo até o dedo médio, é chamado de cúbito. Ah, vamos pegar o cúbito do rei, vamos pegar o cúbito do rei lá para medir, né? E tinha o palmo, tinha a braçada e por aí vai, tá? Tinha o pé, a polegada e assim ia. Então essas medidas eram todas baseadas no corpo do rei, né? Então se fosse um rei muito grandão, ia ser um troço meio desproporcional. Só que se ele fosse meio miudinho também, não ia ter muito sentido, né? Então foi em função dessa circunstância aí que teve-se a necessidade de implantar um sistema único ali para todo mundo, né? Então ali, os múltiplos e submúltiplos do metro, né? Então nós temos aqui, ó, o metro é a unidade principal, tá? Unidade fundamental. Para o lado esquerdo aqui, tá? De quem está lendo, obviamente, nós temos os múltiplos. O que são múltiplos? São valores maiores do que o metro. Então a gente tem o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. O decâmetro equivale a 10 vezes o metro, o hectômetro 100 vezes, o quilômetro 1000 vezes, tá? Por lado direito aqui nós temos os submúltiplos, que são valores menores do que um metro, tá? Então o decímetro é a 10ª parte do metro, o centímetro é a 100ª parte do metro e o milímetro é a milésima parte do metro, beleza? Então nós temos o metro como unidade principal, os múltiplos são as unidades maiores e os submúltiplos são as unidades menores que o metro ali. Muito bem. Aqui nós temos uma tabela com transformação de unidades, tá, povo? Você tem que levar em consideração essa circunstância aí quando for fazer o cálculo de área, tá? Por quê? Às vezes você vai ter circunstâncias onde as unidades são diferentes e você não tem como calcular com unidades diferentes. Lembra da razão e da proporção. Você só pode fazer as continhas se as unidades forem as mesmas, senão sem chance, tá? Então nós precisamos, na hora de calcular, verificar se as unidades que estão lá, elas estão na mesma, se as informações estão na mesma unidade, que senão não vai rolar, né? Então são dois sentidos aqui, ó. Para o lado direito você sempre vai multiplicar e para o lado esquerdo você sempre vai dividir.
Entre uma unidade e outra aqui é sempre ou vezes 10, se for para o lado direito, ou dividido por 10, se for para o lado esquerdo, tá? Então essa tabelinha aqui é extremamente importante na hora de você fazer as conversões das unidades de medida ali, tá bom? Então antes de começar a calcular, verifica se as unidades estão todas colocadas na mesma situação. Se não tiverem as mesmas unidades no problema, esqueça, as continhas que você fizer vão estar todas erradas, tá bom? Aqui para fazer as transformações, né? Isso aí vai ficar como tarefa para vocês, depois eu vou listar o caderno. Aqui as unidades de área, tá? O que você tem que levar em consideração. Aquela primeira situação ali são unidades lineares, unidimensionais. Ela tem uma dimensão apenas, ou é só comprimento, ou é só largura, enfim, tá? Então você tem uma dimensão apenas. Nas unidades de área você vai ter duas dimensões, o comprimento e a largura. Então você já tem que pensar numa unidade quadrada, tá? Então você tem aqui a tabelinha das unidades quadradas. Veja que a direção é a mesma, direita e esquerda, multiplica para a direita, divide para o lado esquerdo. Só que não é mais por 10, é por 100. Então, povo, fica a dica aqui, ó. Quando você for calcular área, transforma sempre as unidades antes de começar a fazer a continha. Por quê? Porque se você não fizer isso aí, você vai errar se tiver que transformar depois, tá? Nossa, professor, está agorando o nosso trabalho. Não é, eu estou apenas sendo sincero, tá? E vai errar mesmo. Porque assim, se eu perguntar, 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100 centímetros. E 1 metro quadrado tem quantos centímetros quadrados? 10.000. Nossa senhora, hein, professor? Tá vendo que já aumentou uma quantidade considerável de zero na informação? Então, por isso que quando você vai fazer o cálculo de área, é sempre importante você verificar se as unidades estão todas colocadas iguais, se não faz a transformação, aí depois começa a fazer a continha, porque senão vai dar zicado treinar, tá? E aqui a parte que vocês utilizarão com bastante frequência, né? Que são as unidades agrárias. Isso aqui, meu Deus do céu, não pode errar, né? Então, 1 hectare equivale a 1 hectômetro quadrado. Imagina assim, uma área quadrada de 100 metros por 100 metros. Então, 100 metros por 100 metros vai dar uma área ali de 10.000 metros quadrados. Então, esse é o valor de 1 hectare. Esse 1 hectare aí é o valor que é considerado parâmetro no Ministério da Agricultura, né? Quando a gente vai trabalhar com as unidades agrárias, tá? É lógico, existem situações e situações, tá? Então a gente já vai ver quais são as circunstâncias que tem ali, tá? Mas a unidade padrão de cálculo de área pelo Ministério da Agricultura é o hectare, tá bom? Então 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. A gente tem outras unidades aqui, tá? O Alqueire do Norte, que é 27.225 metros quadrados, o Alqueire Mineiro, que é 48.400, o Alqueire Paulista, que é 24.200, e o Alqueire Baiano, que é 96.800. O padrão que nós utilizamos aqui, além do hectare, é esse cara aqui, né? Que é o Alqueire Paulista, tá? De 24.200 metros quadrados. Então, o Alqueire Paulista tem 24.200 metros quadrados, ou seja, tem 2,42 hectares, tá? Então, a nossa medida ali do hectare, 10.000 metros quadrados, é padrão. Do Alqueire é o Paulista que a gente vai utilizar, tá? O 24.200, ok? Muito bem. Aí aqui, ó, tem um mapa conceitual aqui bastante interessante. Então, o Alqueire era o nome de um cesto que utilizavam para carregar sementes. O Alqueire passou a ser a área que podia ser plantada com um cesto de sementes. O Alqueire tem vários tamanhos. O Alqueire Paulista mede 24.200 metros quadrados, ou aqui é 2,42, tá? Não é 2,4 só não, tá? E Alqueire Mineiro e tal.
O alqueire é uma medida agrária, é mais utilizada em áreas rurais, como fazendas, chácaras e sítios. O hectare é uma medida agrária também, equivale a 10 mil metros quadrados, um quadrado com lado de 100. Olha que mapinha legal para cobrar numa prova, para você preencher ali. Meu Deus, que beleza. Segue o coreto. O cálculo de áreas propriamente dito, tá, povo? Não se preocupa muito não, porque esse conceito de cálculo de área ali é bastante simples, tá? Então a gente vai fazer primeiro essa parte aqui teórica, depois eu vou fazer uma outra parte com resolução de exercícios das mais diversas formas aí com vocês, tá? Área do retângulo. Como que eu calculo a área de retângulo? Medida da base vezes a medida da altura. Então multiplicou base vezes a altura, você vai ter a área do retângulo. O que é a área? A área é essa região de dentro aqui, ó, tá? Então você tem o perímetro, que é todo o contorno, a soma de todos os lados, e essa região interna, a figura aqui, é o que a gente vai chamar de área, tá bom? Então a área do retângulo, base vezes altura. Área do quadrado. O quadrado tem os lados todos iguais, então a área dele vai ser o quê? Lado ao quadrado ou lado vezes lado, tanto faz. Paralelogramo. Paralelogramo é esse cabra aqui, ó. Professor, mas a área do paralelogramo é igual ao do retângulo? Você esqueceu de trocar ali? Não, é igual mesmo. Tá, professor, mas por quê? Porque ó, se você recortar esse triângulozinho aqui, ele vai encaixar aqui, ó, certinho. E a figurinha que você vai ter, o que vai ser? Um retângulo. Muito bem. Trapézio. Então você tem a base maior, a base menor e a altura. Então a fórmula está aqui. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Cuidado, criaturas, porque no trapézio geralmente vai aparecer o teorema de Pitágoras para a gente fazer algum tipo de cálculo ali, tá? Eu esqueci do teorema de Pitágoras. Não se preocupe, eu vou lembrá-los. Fiquem tranquilos, tá? O losango. Você tem aqui o losango que tem as duas diagonais. Então a gente chama essa aqui de diagonal maior e essa aqui de diagonal menor. A área dele multiplica uma diagonal pela outra e divide o resultado por 2. Muito bem. Professor, eu vou ter que decorar essas fórmulas aí? Você não decorou nem a tábua até hoje, rapaz. Como é que vai decorar esse monte de fórmula? Está louco? Depois eu vou disponibilizar um formulário para vocês brincarem aí, tá? Fiquem tranquilos. Triângulo. Aqui, para a gente calcular a área de triângulo, tem algumas circunstâncias que eu tenho que levar em consideração, tá? Então, primeiro, calculando a área em função da base e da altura. Então, se eu tiver a medida da base do triângulo e tiver a altura, base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula mais elementar de área de triângulo. Muito bem. Aqui, ó, em função da medida de dois lados e o ângulo formado entre eles. Então, veja que eu estou considerando aqui o vértice A. Então significa que eu conheço o quê? O vértice A, o professor está caduco. Estou considerando os lados A e B. Ó. Então esse lado aqui e esse lado aqui. E o ângulo que está sendo formado por os lados A e B é o ângulo C. Então ó, A vezes B vezes o seno do ângulo C dividido por 2. Ó, professor, não gostei disso aí. Você já usou isso aqui já? Em algum momento da sua vida já usou o negócio do seno? Então não vai mudar nada. Professor, mas como é que eu vou fazer a continha com o seno? A calculatriz tem um botãozinho aqui que calcula o seno para vocês. Pode ficar tranquilo, tá? Não precisa se preocupar quanto a isso. Beleza? Fórmula de Heron. Quando você conhece a medida dos três lados do triângulo. Então você tem que fazer primeiro o quê? Calcular o semiperímetro. O que é o semiperímetro? Soma os três lados e divide por 2. Depois você joga nessa pequena fórmula aqui, ó. A área é igual a raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Faz as continhas de menos, multiplica tudo e tira a raiz quadrada. Nossa, professor, que facinho. É, viu? Aqui nós temos um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero, gente? Aquele triângulo que tem os três lados iguais. Então essa fórmula aqui é específica para o triângulo equilátero. Então lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 dividido por 4. Então você só vai usar essa fórmula se o triângulo for equilátero. Tá, professor, mas e se eu olhar para um triângulo e falar assim, eu acho que ele é equilátero? Criatura, você não tem que achar nada, tá? O máximo que você vai ter que achar é o resultado da continha, tá bom?
Então não se preocupe, você não vai precisar fazer hipótese. O problema tem que ser muito claro na hora que você for fazer a continha, tá? Então você não precisa falar, ah, eu acho que. Não tem que achar nada, filho. Lê o problema e verifica lá para não fazer coisa errada, tá bom? O hexágono regular. Então o que é o hexágono regular? Você tem uma figura aqui que tem 6 lados e todos os lados são iguais. Veja que foi construídas as diagonais dentro do hexágono aqui. Você tem que figurinhas? 6 triângulos equiláteros. Nossa, professor, 6 caras desse aqui, ó. Ou seja, você calcula a área de um deles e multiplica por 6. Aqui, ó, 6 que multiplica A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse A aqui não seria o mesmo L daqui? É a mesma coisa, tá? Então, no hexágono regular, a forma da área dele nada mais é do que calcular a área de um triângulo equilátero e multiplicar o resultado por 6. Professor, mas quem que é o A? O A é a medida do lado do hexágono, criatura. Viu? Que facinho. Círculo. Como que eu calculo a área do círculo? Π vezes raio ao quadrado. Quanto que vale o π? 3,14, geralmente. Tá bom? Muito bem. Coroa circular. O que é a coroa circular? São dois círculos concêntricos, ou seja, os dois círculos estão no mesmo centro. Então você tem dois raios, um maior e um menor. Então aqui é a fórmula que você vai usar para calcular a coroa circular. A moedinha de R$1, tá? Então π que multiplica raio maior ao quadrado menos raio menor ao quadrado. Então você eleva esse raio ao quadrado, eleva esse outro ao quadrado, diminui o resultado do outro, aí que você multiplica pelo valor do π. Muito bem. Setor circular, pedaço de pizza. Nossa, com uma fome danada, você vem falar em comida, você tá doido, é? Não, esse é bem sossegadinho também. Então você tem aqui o raio, e aqui outro raio, e aqui um ângulo central. Aqui geralmente eu inverto a ordem, tá? Eu coloco aqui πr ao quadrado vezes o ângulo central, que é esse cara aqui, e o resultado dividido por 360. Aqui é como se você fizesse uma proporção entre esse ângulo central e 360 graus, tá? Por isso que você tem que dividir o resultado do setor circular por 360, porque você vai fazer uma proporção ali, beleza? Tô bem. O segmento circular, povo, é só esse pedacinho aqui, ó. Olha essa beiradinha, cor de rosinha aqui, tá? O que é o setor circular? Do segmento circular é a área de um setor, ou seja, é essa área aqui do setor circular, menos a área de um triângulo, tá? Então você tem que levar em consideração que a área de um... Aqui é menos, né, professor? Tem um sinal de mais ali, então vamos apagar aquele troço ali e vamos colocar um sinalzão de menos aqui, ó. Aqui é menos, criaturas, tá? Então, a área do setor menos a área do triângulo. Ah, não, ali é outra coisa, esquece, tá? Mas não se preocupa não, nós não vamos usar esse cara aqui mesmo, vamos usar só de cima ali, tá bom? Que é mais legal. Se usar ainda, né? Tem mais esse detalhe, né? Olha, chegamos ao fim da linha. Então, povo, depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês com resolução de exercício, tá? Então eu vou fazer diversos exercícios ali com formatos diferentes, que tenha que cortar a figura, que tenha que emendar a figura, enfim, tá bom? Então vou fazer uma coleção de resolução de exercícios ali que vocês vão ter uma boa base para poder resolver as pequenas listinhas que eu vou propor, beleza? Então tá bom, um abraço, até depois.